Shalom. Estarei fazendo uma sequência de vídeos numa leitura sobre o livro Judaísmo Nazareno, Tzadok Ben Derek. Estarei escolhendo alguns capítulos a serem lidos e o principal da série que vou fazer agora é sobre a Torá. Este livro ele foi escrito por Tzadok Ben Derek. Quero deixar bem claro que as opiniões aqui são do próprio autor. Eu mesma já não me intitulo de religião nenhuma, nem de judaísmo, nem de cristianismo e nem de nenhuma outra religião. Me intitulo uma nazarena, uma israelita nazarena, alguém que estuda a palavra do Todo-Poderoso. E também me considero como uma bereana. O que eram os bereanos? Eles iam na palavra para verificar aquilo que Shaul Hachalia, o apóstolo Shaul, estava falando, era verdadeiro, estava conforme as Escrituras. Então, muitas coisas aqui que é de opinião do próprio autor, eu posso não concordar, mas estarei lendo um livro da autoria desta pessoa que fala muito bem, com muita propriedade sobre a Torá. E então é a partir disso que eu vou fazer a leitura a partir de agora. Torá, a instrução que dura para sempre. Tanar, o alicerce da Brit Hadashah. Atualmente, muitos cristãos sinceros e honestos estão decepcionados com a devassidão espiritual que tomou conta do cristianismo. Então, estes cristãos pensam que conseguirão reformar os pilares da fé mediante o retorno à igreja da época do Novo Testamento, século I. Porém, tal pensamento contém dois graves erros, porquanto na época de Yahushua e de seus primeiros discípulos, primeiro, não existia igreja e segundo, não existia Novo Testamento. Os crentes da igreja do Novo Testamento reuniam-se em sinagogas e não na igreja. Aí estão várias passagens bíblicas para que possa ser conferido. Este tópico será abordado com mais propriedade no capítulo 10. Por enquanto, cabe apenas se dizer que os tradutores da Bíblia usaram o vocábulo igreja para institucionalizar uma nova religião denominada cristianismo. Em verdade, Yahushua e todos os seus primeiros discípulos eram judeus e seguiam o judaísmo, juntamente com gentios, todos frequentando sinagogas. Yahushua não veio para fundar uma nova religião, muito menos ordenou que fossem construídos prédios faraônicos denominados igrejas. Os primeiros discípulos, Talmidim, de Yahushua, não usavam a Brit Hadashah, aliança renovada, o que é comumente conhecido como Novo Testamento, uma vez que esta ainda não tinha sido escrita e compilada. Quando os discípulos se referiam às Escrituras, estavam falando sobre o Tanar, porque eram os únicos textos bíblicos que possuíam. Quando Paulo, escreveu para Timóteo que toda a Escritura é inspirada por Elohim e valiosa para ensinar a verdade, convencer do pecado, corrigir erros, treinar no viver correto. Dessa forma, quem pertence a Elohim pode ser plenamente equipado para toda boa obra. Timóteos B, 2 Timóteo 3, 16, 17. Shaul estava se referindo ao Tanar, ao Antigo Testamento, pois eram as únicas escrituras existentes na época. Além disso, Shaul falou aos bereanos em Atos 17:11. As pessoas dali eram de caráter mais nobre do que os de Tessalônica. Eles receberam a mensagem com entusiasmo, examinando as escrituras todos os dias para ver se o que Shaul dizia era verdade. Shaul disse que os bereanos eram nobres porque eles não acreditaram em suas palavras em razão de sua própria autoridade. Os bereanos conferiram tudo que Shaul ensinou para saber se tais ensinos estavam de acordo com as Escrituras.
Vale recordar que os bereanos estavam conferindo se tudo estava de acordo com Tanar, Antigo Testamento, já que eram as únicas escrituras daquele tempo. Shaul disse que eles eram mais nobres porque somente aceitaram seu ensino em razão de este estar de acordo com Tanar. Isto significa que sempre que estudarmos a Brit Hadashah, devemos fazer a seguinte pergunta: nós podemos chegar aqui a partir do que já existe lá? Ou seja, do que já existe no Tanar? Se a pessoa acha que entendeu algo do Novo Testamento e este entendimento está contrariando o Tanar, então a verdade é que houve um mal entendido, uma interpretação incorreta das Escrituras. Enquanto estiver lendo este estudo, pedimos que você seja como um nobre bereano. Olhe para o Tanar, verifique se o que Shaul e os outros escritores do Novo Testamento estão ensinando pode ser encontrado lá nas primeiras escrituras. Ou seja, entenda o que a Brit Hadashah afirma à luz do que o Tanar ensina. Há uma diferença entre o método de interpretação bíblica dos nazarenos e dos atuais cristãos. Os nazarenos, quando se deparam com uma lição de Yahushua, procuram associá-la imediatamente aos preceitos do Tanar, uma vez que acreditam que as Sagradas Escrituras constituem um todo harmônico. Em sentido oposto, ao lerem o Novo Testamento, os cristãos partem da errônea premissa de que este é suficiente por si próprio, reputando que o Antigo Testamento é um conjunto de livros velhos, desatualizados e de pouco valor. Então os cristãos analisam o Novo Testamento de acordo com seus próprios valores ocidentais, divorciando o ensino de Yahushua com o inseparável judaísmo latente em suas veias. No próximo tópico, iremos agir como os bereanos e checar todas as informações em conformidade com o Tanar, Primeiras Escrituras, partindo da ideia de que as lições do Eterno não são consideradas velhas e obsoletas, mas constituem a imutável verdade que nos leva à exata compreensão dos ensinamentos do Mashiach.